acontecer também nos casos em que haja um receio de dilapidação do patrimônio. Isso é muito comum, por exemplo, em ações de divórcio, ações de reconhecimento e dissolução de união estável, né? Há um receio por uma das partes de eventualmente se dilapidar o patrimônio por um dos cônjuges, então você faz um arrolamento de bens exatamente para se evitar essa dilapidação desse patrimônio, esse desfazimento desse patrimônio por parte de um dos cônjuges, como forma de garantir o cumprimento, a observância de um direito seu. Tá certo? Então nós temos as demandas probatórias autônomas, a primeira delas, como nós falamos, que é aquela da efetividade, eficaz produção antecipada de prova. Nós temos a segunda, que é a discovery, que é a descoberta de prova com o objetivo de obter a autocomposição da lide, e temos também a figura do arrolamento de bens. Por fim, o Código de Processo Civil ainda gerou para nós uma quarta hipótese de demanda de produção antecipada de prova, que nós vamos chamar aqui carinhosamente de justificação, né? A justificação é um procedimento muito interessante também, que ela traz no seu contexto a possibilidade, a necessidade de quando uma pessoa tenha digamos que pretenda o que? Justificar a existência de algum fato ou de uma relação jurídica para simples documentação sem caráter contencioso. Ou seja, você através de uma petição circunstanciada, ou seja, demonstrando qual é o seu interesse, você vai obter perante o judiciário o quê? A documentação de uma situação. Observe que não há, aqui nesse caso específico, a contenda. Há, na realidade, uma espécie de um procedimento de caráter até mesmo unilateral, onde você vai documentar uma relação jurídica. Isso é muito utilizado hoje em situações onde o indivíduo quer documentar um determinado lapso temporal de contribuição previdenciária. Por exemplo, tem um camarada esses dias me procurou no escritório, ele precisava de reconhecer 4 anos de trabalho como menor aprendiz no IFET, né? E não tinha nenhum documento lá no INSS capaz de comprovar esse lapso temporal para ele. Ora, o que nós fizemos? Entramos com a ação de justificação, ouvimos testemunhas da época que sabiam que ele trabalhou lá como menor aprendiz, documentamos aquilo e aquilo virou prova. Para quê? Para permitir esse camarada que entre lá no INSS pedindo uma aposentadoria ou qualquer outra circunstância que ele possa utilizar dessa justificação. Então, a justificação, repito, é quando você precisa justificar, documentar a existência de uma relação jurídica, tá certo? Para simples documentação. Para simples documentação. Então, isso é a justificação. Interessante, essa justificação é onde o camarada vai, através da prova testemunhal, documentar a existência de uma relação jurídica. Então, realmente é para mim muito bacana. A justificação serve também para, além de documentar uma determinada situação, serve também para comprovar determinada situação. Agora, o curioso é que esses procedimentos das demandas probatórias aí, que a gente está chamando aqui carinhosamente assim, né, que o Código de Processo Civil chama de produção antecipada de prova, merece da nossa parte também uma observação no que tange ao procedimento que vai ser utilizado para esse tipo de demanda. Chamando a atenção mais uma vez que está previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil. O arrolamento vai objetivar tão somente a documentação patrimonial, por exemplo, e não vai ter também qualquer tipo de ato de busca e apreensão ou de apreensão. Qual é o foro competente para o julgamento, para análise, para receber a questão da produção antecipada de prova? Bom, vai observar as regras de competência usual, ou seja, onde ela vai ser produzida ou no foro domicílio do réu. Chamando a atenção que, nesse caso de produção antecipada de prova, a produção antecipada de prova não previne a competência do juiz para as ações que podem vir a acontecer. O que é prevenção? É quando você tem uma ação anteriormente pleiteada e tudo que for ligado àquela demanda será, digamos, distribuído por dependência. Não acontece com a produção antecipada de prova, tá certo? Aliás, a gente está falando de competência, né? Embora você tiver diante de uma situação em que aquela documentação seja necessária junto à União, junto à entidade autárquica, ou seja, essas questões relacionadas a direito público federal, lembre-se,
poderá ser colocado, poderá ser postulado essa produção antecipada de prova na Justiça Estadual, caso aquela cidade não seja, digamos, sede de vara federal. Então aplica-se, nesse caso específico, a regra de que essa ação pode recorrer, melhor dizendo, na vara da vara estadual, em virtude de não ser aquela cidade sede da Justiça Federal. Bom, como toda demanda, como todo processo, nós temos que ter a chamada petição inicial para inaugurar essa demanda probatória autônoma. O interessante é que aqui, além dos requisitos do artigo 319, ele vai demonstrar o porquê da necessidade daquela pretensão em juízo. Ou seja, ele vai mencionar quais as provas que pretende, o porquê que pretende e para que pretende. Obviamente que o juiz, nesse caso, determina a citação do réu. Agora, preste atenção, o réu será citado tão somente para tomar conhecimento. Por quê? Porque aqui não há que se falar em defesa. Cuidado, na demanda probatória autônoma não há que se falar em defesa. O cara é citado para acompanhar aquela realização daquela prova. Inclusive, o juiz não vai se pronunciar também sobre a ocorrência ou inocorrência de fato. Ele vai simplesmente se manifestar no sentido de determinar a realização da prova, e a valoração daquela prova vai ser feita em momento oportuno, se assim for necessário, tá certo? Qualquer tipo de procedimento é cabível, em qualquer tipo de procedimento é cabível a ação da demanda probatória autônoma. E lembre-se, né, quando o processo é físico, esses autos, né, ficariam um mês no cartório para extração das cópias quando forem necessárias. Hoje, e posteriormente, ia ser entregue o processo mesmo físico ao promovente da ação. Hoje, com o processo eletrônico, não há mais essa particularidade. Então, meus amigos e amigas, concluindo essa questão relacionada à demanda probatória autônoma, que nós, repito, vamos chamar aqui de produção antecipada de prova, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, que são 4, então, não é verdade? Eu tenho a produção antecipada de prova propriamente dita, caso em que um perecimento de direito não permitir você esperar o momento oportuno a realização da prova. Temos a discovery, que é o que a gente chamou de descoberta de prova, cujo objetivo é exatamente permitir até a autocomposição da lide. Temos o arrolamento, temos a justificação. Então, o arrolamento, a justificação, ou seja, todos eles têm algumas particularidades. Imaginemos, por exemplo, um acidente envolvendo uma empresa de ônibus. E essa empresa de ônibus morreram 10 pessoas. Né? E há um indício de que essa empresa vai começar a dilapidar o seu patrimônio como forma de não cumprir a obrigação lá na indenização. Qual o remédio jurídico que os envolvidos têm, tá certo, para obter perante o Estado o quê? Um relacionamento dos bens daquela pessoa. É a ação de arrolamento de bens. Lembre-se, o objetivo ele é só o que? Relacionar os bens. Porque se lá no final você for vencedor da ação e o cara for condenado, a empresa de ônibus for condenada a te pagar e eventualmente não pagar e não tiver patrimônio suficiente para garantir a execução, você vai ter a possibilidade de entrar com a fraude contra credores. Correto? Então, meus amigos e amigas, essas eram as chamadas demandas probatórias autônomas. Tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para falar da ata notarial.